Bem, pessoal, no vídeo anterior nós vimos sobre a estrutura de decisão com omissão de alternativa. Ou seja, quando você executa uma tarefa, se o caso seja verdadeiro, e aí ele continua o seu algoritmo normalmente até o fim. Tá? Bem, e citamos também um exemplo aqui, tá, da sintaxe, como seria o se, então e o fim se. Aí eu citei o exemplo da lâmpada, né, que você ia trocar uma lâmpada, caso a lâmpada estivesse queimada, você trocava. Certo? Se não tivesse queimado, você não precisava fazer nada. Agora nós temos outra alternativa, tá? Outra condição, que você pode, caso a sua condição seja falsa, você pode executar outra tarefa sim, tá? Então, essa primeira aqui é só uma opção, caso você tenha que executar somente uma tarefa. Mas caso você tenha duas tarefas, tá? Ou seja, para fazer uma escolha entre uma ou outra, então você pode utilizar essa outra estrutura aqui, tá? Ou seja, o que você vai acrescentar? Aqui não tem comando nenhum, caso seja falsa, porém, aqui já tem um comando, tá? Você pode executar, ou seja, você vai analisar o seu comando, se esse comando for verdadeiro, você executa, como por exemplo, nós vimos ali a nota do aluno, você escreve aprovado. E se for falso? Aí você pode escrever outro comando, reprovado. Com o exemplo da lâmpada, você verifica se a lâmpada está queimada. E aí, se a lâmpada estiver queimada, o que você faz? Você realiza a tarefa trocar. Então, é um comando trocar. Então, troca a lâmpada. Se não, ou seja, se a lâmpada não estiver queimada, o que você faz? Você guarda a lâmpada que você ia trocar. Tá? Então, você tem outra tarefa para realizar. Então, a primeira, você troca a lâmpada. E a segunda, você guarda a lâmpada nova. Tá? Você tem essas duas opções. Então, isso vai depender do resultado da sua condição. Se for verdadeiro, você executa uma tarefa. Se for outra, você executa a outra tarefa. Como ficaria isso numa sintaxe? Então, ficaria assim a sintaxe dessa linguagem. Se, aí eu coloco a condição, perceba que é muito parecida com a primeira. Então, aí eu coloco os comandos aqui dentro. Aí eu vou usar a expressão senão, tá? Senão, ou seja, caso ela seja falsa, então eu vou usar outros comandos, tá? Então aqui nós temos uma estrutura de decisão que começa aqui e vai até aqui embaixo, tá? Essa estrutura. Então ele vai executar um desses dois comandos aqui, tá? Ou esse aqui. Vai depender do resultado dessa condição. Perceba que só tem a condição no primeiro aqui. Tá tranquilo? Então aqui um exemplo prático. Olha só. O mesmo exemplo. Se a nota for maior ou igual a 7, então eu escrevo o comando aprovado. Se não, eu escrevo agora reprovado. Então, lembram do exemplo da aula do vídeo anterior? Que nós digitávamos uma nota e aparecia aprovado. E quando digitava uma nota menor, não aparecia nada. Agora vamos implementar isso lá no Visualk. Continuando aqui o mesmo exemplo da aula passada, vou agora utilizar aqui a expressão senão, tá? Senão, sem acento, tá? Aí você vai escrever o próximo comando. Escreva e você coloca aqui, reprovado. Prontinho. Então aqui, ó, eu tenho a minha, deixa eu separar aqui para vocês. Pronto. Aqui eu tenho minha estrutura de decisão, tá? Que é essa daqui, ó. Começa aqui, eu tenho aqui agora o se e o senão, tá? É aquele exemplo que eu citei para vocês lá você que acorda de manhã, se estiver muito frio, você toma banho. Se não, você veste a roupa assim mesmo. Então, ou seja, você tem uma segunda opção, se e senão, tá? Então, esse senão, pessoal, é sempre o contrário do se, tá? Lembrando que, às vezes, tem gente que vai fazer um algoritmo e aí pensa, o que eu vou colocar no senão? Bem, o senão, ele já é o contrário do se. Então, tudo que for o contrário dessa análise aqui, ou seja, é o falso, né? Nós vimos que essa condição aqui, ela só pode ser verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se o número for maior que x, então eu escrevo aprovado. Se não, ou seja, é o contrário daquilo. Se ele não é maior, logicamente ele vai ser o quê?
menor, tá? Se ele não é maior, obviamente ele é menor. Então, o senão é sempre o contrário, tá? Do se. Vamos executar aqui agora esse comando, esse algoritmo, para ver como é que vai rodar. Vou digitar agora aqui. Eu digitei antes, na aula anterior, eu coloquei o 5, não apareceu nada. E agora vai aparecer o quê? Reprovado, tá? Só que apareceu junto de novo. Vamos colocar um L aqui. Opa, pronto, reprovado. E agora, vou digitar 5 novamente. Apareceu reprovado e apareceu parabéns de novo. Por que parabéns? Porque parabéns está fora da estrutura de decisão, tá? Ele segue o seu algoritmo normalmente. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a segunda opção, tá, que você tem para resolver o seu algoritmo, que é a opção senão, tá? Ou seja, que é o contrário do resultado da sua condição, tá? Você vai analisar a condição e aí, dependendo do resultado, você pode realizar os comandos ou vários comandos, tá? Eu coloquei só um comando aqui, pessoal, o comando escreva, por exemplo, mas você pode ter, inclusive, operações aqui de processamento, por exemplo, realizar um cálculo, né, da área de um retângulo, ou calcular a média de um aluno, enfim. Tudo isso aqui é como se fosse, você vai realizar um outro algoritmo aqui dentro, tá? Claro que você não vai colocar nisso, sim, mas o corpo, aquela área de processamento, você pode colocar aqui dentro, tá? Ou simplesmente só mostrar a mensagem na tela, enfim, tá? Vai depender do que o problema pede, tá certo? Então, aqui nós temos um problema, ó, índice de massa corpórea, que é o IMC, né? Então, a gente precisa fazer um cálculo do índice da massa corpórea de uma pessoa e esse cálculo é feito pelo peso dividido pelo quadrado da altura. Tá? E já vimos isso nas aulas da semana anterior. E fizemos inclusive aqui um diagrama de blocos. Aqui, por exemplo, você pede para o usuário digitar o peso. Tá? E aí você lê o peso armazenando na variável P. Ele digita a altura. E aí você lê a altura armazenando na variável A. E agora você tem a variável IMC, que é o peso, que você já tem esse valor, foi digitado, pelo quadrado da altura. E aí o resultado você vai exibir na tela, daqui, ó, o IMC é igual a, e aí você manda mostrar o IMC, que é essa variável aqui, tá? Que recebeu o valor. Tá certo? Então aqui nós temos uma estrutura sequencial, bem tranquila. Agora, pede-se o seguinte, a pessoa é considerada acima do peso quando o seu IMC for superior a 30. E agora, como eu vou dizer se essa pessoa está acima ou se ela está abaixo do peso? Então agora vamos utilizar a estrutura de decisão, ou seja, esse resultado aqui, essa saída, vai ser substituído por essa estrutura aqui, tá? Que é, ó, nós podemos deixar normalmente aqui a saída, o IMC, mostrar, né, para o usuário, e depois, além disso, mostrar outro resultado, que é acima ou normal. Então, nós temos aqui, ó, se o MC, a condição, se o MC for maior que 30, tá? Que é o que se pede aqui, ou se for superior a 30, se ele for verdadeiro, então ele está acima do peso. Se for falso, ou seja, ele está normal. E aí finaliza o algoritmo. Vamos fazer isso aqui lá na prática? Vou apagar essa estrutura aqui. Vou criar as variáveis aqui, IMC. Altura. Só colocar só Alt, tá? Ficar melhor. Alt. Deixar tudo real, que a gente vai trabalhar com divisão, então vou deixar tudo real, para a gente trabalhar só com tipo de valores. E peso, né? Peso. Vou colocar KG. Do tipo real também. Pronto. Aí vou pedir para o usuário digitar aqui. Escreva. Vou colocar aqui o peso. Vou ler o peso. Leia KG.
armazenar em preso. Escreva. Vou pedir para ele digitar a altura. E aí vou ler a altura. E agora o meu IMC vai receber, né, o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, tenho que eu posso utilizar essa expressão aqui para calcular, tá? Aqui, ó, esse operador para calcular o expoente, tá certo? E aí eu mando mostrar na tela o IMC. Escreva IMC é igual, e eu mando mostrar a variável IMC. Agora eu vou fazer aqui minha estrutura de decisão. Se o meu IMC for maior que 30, então, então sem acento, tá? Eu vou deixar logo um L aqui. Então, aí você vai escrever se for acima, né? Se tiver maior que 30, então acima. Se não, você escreve normal. Aí, fim do se. Vamos executar para ver? Peso, vou colocar aqui 4. 60 quilos. Altura. IMC é igual a 23, ou seja, você está normal. Tá? Então apareceu aqui já, ó, o IMC, ou seja, ele executou esse comando bem aqui. E apareceu aqui normal, ou seja, ele veio aqui, ó, comparou, né? IMC é maior que 30, então o nosso IMC aqui deu 23 e alguma coisa. Tá? Então, ou seja, ele pulou essa fase e escreveu o próximo, se não, que é o contrário. Se ele não for essa opção, você tem essa outra aqui. Tá? Escreveu o normal. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Pratiquem, tá? Os exercícios, tem os exercícios também no livro texto que você pode estar praticando, pode estar fazendo ele, testando. Eles não são avaliativos. E as dúvidas que surgirem aí, vocês podem colocar no fórum, tá? Que a gente vai estar tentando auxiliar aí da melhor forma possível. Tranquilo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo tutorial que vamos continuar falando sobre estrutura de decisão.